Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, primeiro vídeo do ano aqui, me perdoe o atraso, aconteceu várias coisas, né? E vamos tentar comentar aqui. E eu gostaria de ler, tentando explicar aqui para vocês, né? O Sermão do Monte e todo o capítulo de Mateus 5, que tem muitos ensinamentos aqui para vocês. Meus amados irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Tá duro aí tentar, né, orientar aí os irmãos do Facebook. Teve apesar de ter havido aí acho que o Mark Zuckerberg está cumprindo aquilo que ele falou, né? Esses robôs, algoritmos que davam restrições a certo tipo de postagem estão sendo eliminados. Então, eu ganhei uma leva de vários seguidores, pessoas inteligentíssimas, mas uma minoria, felizmente, né? Você já sabe, né, meus amados irmãos? É aquele antissemitismo, aquela agressão gratuita. E eu falo, se eu fosse um macumbeiro, se eu fosse de alguma religião aí islâmica, muçulmana, eu não seria julgado pela minha fé. Mas, meus amados irmãos, por incrível que pareça, isso me alegra. Que isso, Ricardo? Me alegra. Tu sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus falou isso, que sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Eu sempre falei aqui, toma cuidado, meus amados irmãos, quando você, que se diz crente, se diz pregar, as pessoas ficam só dando tapinha nas tuas costas, entendeu? A pessoa só te elogiando. Se não aparecer esses demoniados aí, querido, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou você não está pregando direito, ou você não está resplandecendo a luz de Cristo, porque Cristo falou. Porque, como eu sempre falo, meus amados irmãos, uma coisa é você passar dificuldade sem Cristo, o outro é com Ele, o Espírito Santo. Por exemplo, você levar uma surra inocente, igual Paulo levou, 39 chibatadas, e mesmo assim você conseguir louvar ao Senhor na prisão. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, se Paulo estava louvando, é porque ele tinha ciência que estava no caminho certo. Ele não andou com Jesus, mas ele tinha ali os testemunhos, né? Os primórdios do Novo Testamento, as passagens de Jesus, as palavras de Jesus, em mente. Ele disse: Pedro, comemora, por também ter levado uma surra. E o povo até estranha, né? Atos dos Apóstolos, falou assim: pô, Pedro, você levou uma surra, né? Não, falou assim: é porque foi pelo nome de Jesus. Ele se alegra, irmão, quando ele fala assim, ó, é que Deus vai tirar meu tabernáculo. Ele está falando aquilo ali com alegria. Por quê? Porque tirar o tabernáculo quer dizer que ele vai morrer. Que Deus avisa antes, é o seu servo, né? Então ele é impulsionado de alegria. Ele fala assim: eu vou ver o meu Senhor logo. Porque, meus amados irmãos, todos esses vídeos, tá? Eu tento mostrar para vocês que eu recebo minhas bênçãos, eu oro ao meu Senhor, entendeu? Para você viver bem nessa terra, porque é nessa terra que você vai se preparar em santificação para o que Hebreus fala, né, que resta um descanso para o povo de Deus. Mas a gente tem que almejar, meus amados irmãos, é a Nova Jerusalém. Por que eu também não me preocupo muito com esses ataques? Porque, como eu falei, meus amados irmãos, por mim tanto faz, tanto fez. Eu já vivi o que tinha que viver, sou muito grato, tá? Se eu for falar assim: Ricardo, então você quer largar tudo isso agora, que Deus te abençoou? Não, eu não quero, mas é o seguinte, se for, entendeu? Se eu for, eu já vou estar muito satisfeito, porque eu sou muito grato. Então você tem que sempre ter a gratidão no coração. Você tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, com isso, eu almejo a Nova Jerusalém. Então, o que vier, irmão, se Deus me entregar nas mãos dos malfeitores, eu tô com Ele. Se não entregar, é uma coça. Eu vou dar uma coça. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, e o que é isso, Ricardo? Isso é fé. Mas é uma fé demonstrada, meus amados irmãos. Não é uma fé falada, não. Não é você falar uma coisa na igreja e depois estar com desejos ou preocupações, não. Ou você entregue, que tem uma parte nesse texto aqui que vai dar título a esse vídeo. Ou você é sim, sim, ou você é não, não. Entendeu? Deus não gosta de meio termo. Deus não é 8 e 80, entendeu? Ou ele é frio ou ele é quente. Ele fala diversas vezes isso na Bíblia. Mas isso também é um reflexo, esses ataques, né, vamos dizer assim,
É um reflexo, meus amados irmãos, dos fins dos tempos. Eu estava vendo notícia que estava comentando com a minha esposa. É lá no sul do país, o enteado matou madrasta, o sobrinho matou as duas irmãs. É um mata-mata, sabe, meus amados irmãos? As pessoas estão na loucura. Estão com loucura. É umas pessoas que fecham os olhos para ladroagem, para corrupção, entendeu? Aí quer atacar quem tá querendo mudar alguma coisa. É uma inversão de valor, entendeu? Que cansa, assim, né? Se você é uma pessoa que, mesmo sem intenção, você é uma pessoa que quer uma mudança para melhor desse mundo, você vai ficar frustrado, porque as profecias estão se cumprindo. Meus amados irmãos, eu botei um texto no Facebook antes de começar a leitura aqui. O que aconteceu semana passada foi uma entrevista com um soldado venezuelano quando capturaram Maduro. Que eu só não me manifestei na hora porque eu pensei que era uma lenda urbana, que era uma mentira, que a gente tem que tomar maior cuidado com isso, né? Tem muitas coisas, por exemplo, falaram que aquela Daniela Lima, ela zombou, né, de Bolsonaro, falando que ele caiu da cama na prisão e tal. E logo em seguida, os interneteiros falaram que ela foi demitida. Ela não foi, né? Foi fake news. Você tem que tomar cuidado com isso, você tem que pesquisar, eu sempre falo isso. Mas o negócio foi tão incrível que eu pensei também que era uma fake news, que era uma mentira. É uma entrevista que foi feita com um soldado venezuelano narrando o que aconteceu ali na captura do Maduro. Olha, a sequência que ele fala é o seguinte: primeiro, do nada, desligou todos os radares. Eram mais de 200 de soldados ali, cubanos e venezuelanos, guardando o palácio de Miraflores, onde estava o Maduro e sua esposa. Aí ele falou que em seguida veio muitos drones, ele fala de uma chuva de drones, né? Atacando assim, que deixaram eles doidos. Depois ele falou que ele viu uns 8 helicópteros, mas não tinha muita gente não. Diz que desceu uns 20 soldados desse helicóptero, tá? E ele falando que parecia que eles estavam dando 300 tiros por segundo, que nunca tinha visto um poderio de fogo daquele, a precisão de mira deles, né? E o homem foi contando, né? O soldado foi contando. Não teve nenhuma baixa americana, e diz que morreu dezenas, né? Passou de umas centenas de soldados venezuelanos e cubanos. Mas o que mais me impressionou foi quando ele falou que eles usaram tipo uma arma sônica que fez todo mundo cair no chão com dor nos olhos e no ouvido. Ele falou que nunca tinha visto nada parecido com aquilo, que neutralizou eles, entendeu? Meus amados irmãos, você vendo esse homem falar, parece que ele está narrando um filme do 007, do Missão Impossível, qualquer coisa assim. Mas é alta tecnologia, meus amados irmãos. Eu estou falando de HAARP, de Bluebeam, que eu já tinha falado isso em outros vídeos, já tinha colocado os textos. Isso aí é projeto ultra secreto, meus amados irmãos, tecnologia de ponta. As pessoas não têm a mínima ideia do que os Estados Unidos têm, e o soldado falou isso. Ele falou que eles entraram, pegaram o Maduro, não sofreu nenhuma baixa, usou essa arma sônica e mandou, a partir da pergunta do repórter, mandou um recado para todos os comunistas, principalmente da América Latina, e os futuros candidatos a ditador. Ele falou: vocês deveriam ficar seriamente preocupados, porque o que eu vi, eu nunca tinha visto na minha vida e nem sequer imaginado. Não tem como lutar contra uma tecnologia dessa. Meus amados irmãos, isso é só mais um reforço de Apocalipse 17 que eu estou falando, porque tem muita gente que está achando que ainda vai ter fraude aqui no Brasil, que o STF, a corrupção, a bandidagem, né, vai prevalecer. Não vai, meus amados irmãos. Ah, Ricardo, por que o Trump tirou a Magnitsky? Querido, aquilo ali, se eu for parar para ver qual é o vídeo todo, tá? Mas o que eu andei pesquisando por alto aí envolve o Joelis Batista, que é dono de uma mina lá na Venezuela, entendeu? Então, em determinado momento, os Estados Unidos tentou usar porque o Wesley Batista é dono de uma mina, meus amados irmãos, de petróleo, que essa mina, em 2006, durante o governo do Hugo Chávez, foi desapropriada.
Porque o regime comunista faz isso, ele toma a empresa, entendeu? Eles tomam a empresa, então os Estados Unidos ficaram no prejuízo. Então o Wesley Batista comprou essa mina. Então é uma negociação comercial americana. Mas para isso, estrategicamente, eles tiraram a Magnitsky de Alexandre de Moraes. Porque o Wesley Batista é uma pessoa que pagou a campanha para o Donald Trump. E lá nos Estados Unidos, esse lobby que a gente chama é completamente legal, é legalizado. Então ele pagou 5 milhões de dólares para a campanha do Donald Trump para ter acesso ao Donald Trump. Então o Donald Trump aproveitou e falou: vê se tu convence o homem lá, antes de eu entrar lá, a ele renunciar. Por quê? Porque o plano do Donald Trump já é outro, é com a Maria Corina Machado, é a reconstrução da Venezuela, o plano dele é econômico, o plano dele prepara o caminho do anticristo, meus amados irmãos. É por isso que as pessoas, elas não entendem disso, aí vem me chamar de maluco, vem me chamar de Bíblia, não sei o quê. Ele fala assim: você usou o versículo bíblico, você perdeu toda a credibilidade. Eu falei para ele: para um antissemita sim, querido, mas para uma pessoa inteligente não, porque a Bíblia continua. Então esse homem, esse Donald Trump, vocês estão vendo aí nos noticiários, seja alternativo ou até da velha mídia, esse homem está sem freio, entendeu? E por incrível que pareça é uma coisa boa, mas não é o que a Bíblia mostra. Ele só vai parar, meus amados irmãos, quando se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 5, aquela famosa, onde tem a famosa passagem: quando disserem a paz e segurança, virá repetindo a destruição. Ele está fazendo uma limpeza, entendendo? E as pessoas estão assim, né, cabisbaixa, né, desesperançosa. Mas, meus amados irmãos, o Donald Trump, ele está resolvendo do pior para o menos pior. Ou você quer comparar a situação da gente que está com internet? Inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui, tá lá os mercados cheios, as pessoas continuam viajando, não tem apagão, não tem greve de caminhoneiro, ninguém tá passando fome majoritariamente. Tu quer comparar a nossa situação com a situação da Venezuela, com a situação de Cuba, com a situação do Irã, com a situação do Nepal? São coisas diferentes, meus amados irmãos. Quem acha que o Brasil ele está na fila, vamos dizer assim, né, para ser resolvido esses problemas. Mas quem acha que o Brasil merece tratamento especial na frente desses países que eu citei, não é só falta de conhecimento, é egoísmo. E o Trump nem Deus, ele não trabalha com cronômetro acionado por imediatista, não. Em outras palavras, não é nada para amanhã, não, irmão. Tem que esperar. E nesse esperar, você tem que aguardar e orando todos os dias pela nossa nação. Você está orando pela nossa nação? Eu oro todos os dias pela nossa nação. Entendeu? Porque o que está em curso aí vem os profetas do caos falando que vai ter guerra. Eu estou achando, meus amados irmãos, que essa tal guerra aí, ela vai ser tão rápida, entendeu? Que não vai dar nem para noticiar. Porque o Donald Trump, como esse soldado falou, ele está com equipamento de ponta. Quem for querer pagar para ver, né, eu acho que vai se dar mal. Mas eu acho tudo isso uma boa notícia. Porque uma coisa eu vou te falar, é até uma frase do Alexandre de Moraes: de tédio o brasileiro não morre. A gente vai sair da mesmice, meus amados irmãos. Mas também isso é muito perigoso para quem é acomodado. Vocês têm que demonstrar fé. Eu tô lá, né, não sei o quê. O meu pastor tinha falado isso. Você vai ter que, né, a gente tem que demonstrar fé, porque você vai ser atacado pelo nome de Cristo. Só tem uma coisa que ele falou que eu discordo. O servo do Senhor, ele não tem que engolir o sapo não, ele tem que engolir um boi. Isso é relativo, tá, meus amados irmãos? Porque Jesus é Jesus. Ele disse: perdoa, que eles não sabem o que fazem. Falou pro povo que foi ludibriado, tá? Que foi enganado em massa pelos fariseus. Mas eu sou mais da linhagem que está na Bíblia também, de Elias, que veio um grupo de jovens só zoando ele, e ele amaldiçoou, entendeu? E foi na base da ursada, saiu 2 ursos lá e matou um monte. Tu tá me entendendo, meus amados? Então isso é muito relativo, passividade. Porque Jesus, quando ele chegou no templo, que foi a única vez que ele se irou, que ele viu no templo que estavam fazendo comércio dentro do templo dele, ele não falou assim: ó pai, esses cambistas não sabem o que fazem. Não, ele pegou as arrogas e saiu arrebentando tudo, meus amados. Isso é muito relativo, isso aí, entendeu?
Você não pode baixar a cabeça para agressores gratuitos da sua fé. Eles são antissemitas, mas por outro lado você tem que se alegrar. E por que você tem que orar? Porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades do ar. É uma arte, meus amados irmãos, que você só vai aperfeiçoar essa arte, ficar craque nela, se você tiver vida de oração e vida da palavra, você entender da palavra e entender a situação geopolítica mundial. Senão você vai ficar no grupo dessas pessoas que não está vendo nem onde o galo está cantando, ora fica triste, aí você vai cair numa inconstância, você vai virar um esquizofrênico na fé. Ora você está com esperança, no outro dia você não está, entendeu? A minha fé é uma só. E é isso que eu tento passar para vocês, meus amados irmãos. Mas infelizmente eu não posso tirar isso de mim, tacar aqui pelo celular para vocês. Vocês têm que praticar. As minhas dicas são mais simples do que você imagina. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo as multidões, subiu o monte, assentando seus discípulos, se aproximaram dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Pobre em espírito, né? Bem-aventurados os pobres, né? Em espírito. Por quê, meus amados irmãos? O pobre, ele tem sede, tem fome de quê? Da palavra de Deus, ele está em espírito. Ele pode até estar bem alimentado fisicamente, está sem sede, né? Mas eles estão buscando a Deus, eles estão vendo alguma coisa errada. Isso é um sinal que você almeja a salvação. Tu tá me entendendo? Você não foi na onda dos outros. Pois dele é o reino do céu, que Jesus vai completar isso aí. Ele vai responder isso aí. Ele vai enxugar essa lágrima aí. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você está chorando hoje? Você vai ser consolado. Permanece na fé. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Em outras traduções, os mansos. Tá? Mansidão, meus amados irmãos. Humildade. Ah, tem um monte de gente se dando bem aí, meus irmãos. A gente está sendo governado por uma casta de credores. É vilão contra vilão, meus amados irmãos. O negócio aqui é casa de bilhão. Você pensa que é só o PT que está roubando com o negócio de INSS. O STF é mais ladrão de todos, meus amados irmãos. Tu pode ver que eles estão se metendo em negócio de banco aí, coisa que não é prerrogativa deles. É muito dinheiro, meus amados irmãos. Eles só estão falando do tal de contrato de 129 milhões, mas foi meio bilhão. Cadê os outros 370 milhões? Foi distribuído para essa gente. Agora estão começando a descobrir. Deram 700 mil aí, negócio do INSS, para presidente do Superior Tribunal Militar. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? 700 mil reais. Aí se você for ver para o escritório dessa juíza do Supremo Tribunal Militar, é STM, né? STF não, né? Quem eram os clientes dela? Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, José Dirceu, entendeu? Então é uma quadrilha, tá tudo em casa, meus amados irmãos. Eles fazem converscoste aí, Gilmar Palusa, encontro de bilionário, botam uma pauta lá. É tudo conchavo, a gente está vivendo. Mas, meus amados irmãos, tenham em mente, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 20. Quando a justiça começa a ser atacada, quando a injustiça começa a prevalecer, é sinal que o juízo está próximo. A gente está em juízo, aquela passagem de Isaías que diz, né? Vocês dão sentença por suborno ou por presente, e Deus fala logo em seguida que vai restaurar, entendeu? Quando começa a ter muita inversão de justiça, é um sinal claro que o juízo de Deus está vindo. Então aguarde em fé, meus amados irmãos. Então olha aqui, ó, os humildes, os mansos. Aí um monte de gente entra nessa onda. Ah, tá todo mundo ganhando, eu vou ganhar também. Meus amados irmãos, o destino deles você vai querer também? É isso que eu estou falando, você só quer a benesse? Esses caras estão presos dentro dos próprios castelos, meus amados irmãos. O Lula lá agora, semana passada, foi para a praia lá, teve que fechar a praia, porque ele não consegue ficar com outras pessoas, sem ser xingado, sem ser até agredido. Ele não consegue sair na rua. O Alexandre de Moraes não consegue sair na rua. É para isso que tu quer dinheiro mesmo? Eu tenho liberdade, eu fui na rua hoje. Entendeu? Fui ali no Hortifruti. Aproveitei e comprei um sorvete. Eu posso andar, meus amados irmãos, para onde eu quiser. Eles não. Pô, mas você só quer o dinheiro deles, você não quer o ônus dele não. E o ônus dele é lago de fogo e enxofre também, tá? É muito difícil um homem desse passar pelo juízo, mas muito difícil mesmo.
Não vamos ser inocentes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem gente aí que quiser, puder me matar, me mata. Você tá me entendendo? A gente está lidando, tudo bem, tem mais engajamento, eu posso mais falar mais de Deus, tu pode ver que as pessoas implicam porque eu boto versículo bíblico, mas por outro lado eu ganho ganhei centenas de seguidores, irmão, do Brasil inteiro, pessoal super inteligente, muitos deles estão me ouvindo agora. Mas, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você, mesmo sendo parente, já bloqueei alguns aí da família, entendeu? Porque esses tipos de pessoas, meus amados irmãos, deram uma facada em Bolsonaro. Tentaram matar Donald Trump 2 vezes. Mataram Charles Kirk só porque discordaram dele. Eles não conseguem ganhar no debate. E eles simplesmente querem matar, querem eliminar fisicamente. Então a gente está lidando com pessoas perigosas. Mas eu não posso ser igual a ele. Já o cara discordar de mim, vou lá matar. Eu não tenho essa coragem, meus irmãos. Então tá, por isso Jesus fala assim, ó, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Vou matar a pessoa porque eu discordei dela, sem intransigência. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem a ver com a classe. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ô Dinha, pede pro Moquifão calar ali, Dinha, por favor. Senão eu vou ficar gritando aqui. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentirem, e disseram todo mal contra vós, por minha causa, meus amados irmãos. Então, por isso estou falando, eu me alegro. Exultai e alegrai-vos de sobremaneira, pois é esplêndida a sua vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele está falando, permanece nisso aí, eu vou dar um escape, eu vou dar um consolo, eu vou dar um remédio aí para a tua alma aí, se o negócio ficar muito feio pro teu lado, mas permanece, que o teu galardão é muito bom. Não esmorece não, irmão, não esmorece não, vai por mim. Pelo contrário, a situação hoje está pedindo para você ficar mais firme ainda. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como se há de se temperar? Para nada mais presta, senão para a nação fora e ser pisado pelos homens. Já falei o negócio do sal aqui, né? O pastor Elvis falou. Ele está falando para você ser o sal da terra. Aí tem aquela história, né? Você faz uma comida, se você botar pouco sal, ela fica insossa, o povo vai falar, essa comida está com pouco sal. Se você faz com muito sal, o pessoal vai falar, essa comida está salgada, vai falar que tem muito sal. Mas quando você acerta o ponto da comida, a pessoa nunca fala assim, nossa, que sal bom. Ele vai falar, que alimento bom. E o alimento é Cristo, irmão. Nós somos o sal, a gente não tem que aparecer nem de menos e nem de mais. Porque tem gente que quer aparecer mais que Cristo. Outra característica também é que o sal ele vem do mar, né? Ele vem todo sujo, uma cor bege. Depois que ele passa por um refino, aleluia, que ele fica branco. E branco na Bíblia é o quê? Né? Vestes brancas é o quê? Santificação. E no supermercado, geralmente você compra um monte de coisa e você esquece o sal. Por quê? Porque até absorvente, papel higiênico está nas gôndolas, né? Mas o sal, ele nunca está. Geralmente ele está naquela seção de onde vende carnes ali, salgados, né? Costelinha, bacon ali, ele está lá no chão. O sal não tem lugar de destaque, ele é barato, mas sem ele você não cozinha, meus amados irmãos. Sem ele você não faz quase nada na cozinha, negócio de comida. E por isso que o Jesus ele nunca usa nada de um exemplo à toa, entendeu? Então você não pode aparecer mais do que o alimento, mas você é muito importante se você for na medida certa, nem omisso e nem querer aparecer demais. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, eu tenho uma profecia, mas quando constrói o Templo de Salomão, eu tenho que trazer isso aí, é maravilhoso, aqueles materiais, aquele bronze, aonde foi construído, no monte, o que acontecia quando o sol batia, aquilo é maravilhoso. Eu me lembrei disso aqui agora. Não dá para esconder, meus amados irmãos. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, assim ilumina todos que estarão na sua casa.
Assim, deixai a luz resplandecer diante dos homens, para que vejam de vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon que falou assim, ó: pregue o evangelho, se possível, usando palavra. O que ele está dizendo? A sua postura, a sua atitude diária, entendeu? A sua, não estou falando de personalidade, mas a sua firmeza, baseada na palavra de Deus, vai fazer as pessoas te admirar. Sem você, porque pregar, um monte de gente prega, até eu prego, né? Mas e aí? Pregar e fazer? Tive um conhecido que podia até ter razão numa situação, mas por que ele perdeu a razão? Para mim, entendeu? Porque ele fez exatamente o contrário do que ele pregou. Se ele tivesse conduzido a coisa de uma maneira diferente, um pouco mais bíblica, um pouco mais calma, ele teria tido credibilidade. Porque, meus amados irmãos, hoje em dia, perante a Deus, a credibilidade e a paz é seu maior patrimônio. A credibilidade é muito importante. Porque se você ficar falando qualquer coisa sem saber, ou lançando profecias, lançando adivinhações da sua mente, usando Deus, a palavra de Deus diz assim: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. É terrível. Quando ele fala ai, é ai mesmo. Entendeu, meus amados irmãos? Porque o nome de Deus fica envergonhado. Então, vamos aqui, ó. E glorifiquei o Pai que está no céu, né? Então, você tem que, com as suas atitudes, firmeza, mesmo que momentaneamente aquilo ali vai te prejudicar, dar um prejuízo momentâneo, ou dar assim, um burburinho, vamos dizer assim, a palavra está me fugindo aqui, tipo uma indisposição, né? Uma discussão assim, mas você se mantém firme. O galardão vem depois, entendeu, meus amados irmãos? Não vai dar para fazer porque o vídeo vai seguir o Coisa 33, então eu vou fazer a segunda parte ainda essa semana, tá? Mas eu vou parar por aqui, no versículo 16, e depois no próximo vídeo eu vou do 17 até o final, que é o versículo 48. É muito interessante esses ensinamentos de Jesus aqui. Vou até marcar aqui, meus amados irmãos, que eu vou usar esses períodos finais aqui para conselho. Então, olha só, a gente está numa mudança, quer acredite ou não, meus amados irmãos. Eu também já tive essa dúvida. Eu também achava que Deus era muito fantasioso, e isso até bem pouco tempo, tá? Bem pouco tempo, que eu estava meio barro, meio tijolo. Mas o Senhor só começa a resplandecer na sua vida, porque eu não posso atribuir os sobrenaturais de Deus diário na minha vida a Satanás. Eu estaria blasfemando, e eu estaria sendo burro também. Mas o negócio é quando ele começou a me abençoar, foi quando eu realmente me entreguei de corpo, alma e espírito. E esse é a intenção desses vídeos, ainda mais nesse ano 2026. 2026, meus amados irmãos, é um ano chave para o Brasil e para o mundo. É um ano chave. Olha, a profecia da figueira, não esqueça disso. A parábola da figueira, né, que tem uma profecia ali. Está se aproximando. O governo do anticristo está se aproximando. Meus amados irmãos, nunca teve um governante de país igual Donald Trump com tanto poder, tá? Com tanto poder e capacidade de alterar a geopolítica mundial, meus amados irmãos. Observe com seus próprios olhos. O soldado, né, tá, do começo do vídeo que eu estava falando, ele disse também que não tem lugar na terra onde esses soldados não possam ir. Eles podem se esconder num buraco lá embaixo, num bunker, que se ele tiver dinheiro, eles vão e não sofrem baixa, meus amados irmãos. Então, o Donald Trump não é só acordo econômico. Ele fez um balanço do primeiro ano dele, meus amados irmãos, é só coisa maravilhosa. O que eu mais gostei foi que mais de 63 mil crianças foram resgatadas da pedofilia, da escravidão sexual, do trabalho infantil. E por aí vai, meus amados irmãos. Queda de índice de assassinato, de overdose, e queda significativa, né? De crimes violentos, de assalto à mão armada, de roubo de veículo. Mais de 8 guerras encerradas, entendeu?
O Ministério da Saúde lá, que é o Ted Kennedy, que é o democrata, porque o Donald Trump, ele tá fazendo assim agora. Ele pegou um democrata que é pelos Estados Unidos. Tu tá me entendendo? E várias empresas de negócio de alimento se comprometeram, né, a reduzir corante, conservante, que dá câncer nesses alimentos, biscoito, né, esses enlatados, essas coisas assim. Os Estados Unidos, os americanos, eles vão receber a maior restituição de imposto de renda da história. E o Donald Trump falou que todos os americanos pobres, pobre lá que a gente chama da classe média, né, eles vão receber um bônus de $2.200. Porque é tanto dinheiro que está entrando nesses acordos, negócio de tarifa que ele aumentou, e ele está distribuindo para o povo. Meus amados irmãos, nunca teve um presidente assim no mundo. E ele falou, eu vou pegar a América Latina todinha. Quem é negócio de ditador? Então, se você está com medo de Alexandre de Moraes, agora, se você apoia Lula, se você está apoiando Alexandre de Moraes, achando que ele está fazendo tá normal, sinto lhe dizer, mas o seu ídolo, ele vai dançar. Não vai dançar no teu tempo nem no meu tempo, mas vai dançar, tá na fila. Esse homem está mudando tudo, meus amados irmãos. Ele não tem sobrenome à toa. Donald Trump, eu chamo ele de Rei Jeú. Já falei a história de Rei Jeú aqui. Então, isso são sinais que Jesus ele fala para você se preparar. Mas é para se preparar mesmo, meus amados irmãos. E eu aconselho a você o seguinte: ore de maneira não automática e ore pela nação, tá? A palavra de Deus diz em Jeremias que mesmo durante uma destruição, se houver, ele não permitiria que certos vasos fossem quebrados. Vaso é o que na Bíblia? Pessoas. Entendeu? Se lembra do vaso na mão do oleiro que tem que ser quebrado? Então, uma pessoa. Então ele não permite. Então é só vantagem você vir para Deus, meus amados irmãos, de ir se separando desse mundo. E para, em nome de Jesus, para de acreditar em televisão, meus amados irmãos, que até influência de direita agora, o Banco Marcha está dando dinheiro para te manipular, para enganar. Revistas gigantes que começaram bem, como a Revista Oeste, está se prostituindo de novo, meus amados irmãos. Eles estão apostando nessa terra. Não aposte nessa terra, meus amados irmãos. Não aposte nesse mundo, não aposte na injustiça, não aposte no dinheiro fácil, em nome de Jesus, irmão. Ore, leve um irmão, tá? O que mais tem hoje é pessoas precisando de oração, principalmente na área da saúde. Leve um irmão, 2, 3, igual faço, 4, 5, em oração, nas tuas orações, para que o Senhor interceda. Viva em paz, irmão, se limpe. Entendeu? Vai se desfazendo dessas coisas que não agradam a Deus, vai se desfazendo dessa idolatria. Isso será fundamental para a nossa salvação. Tá, meus amados irmãos? O vídeo chegou nos 33. No próximo vídeo, eu vou colocar a segunda parte de Mateus 5 e explicar o principal deles, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.